chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Nosso assunto hoje não é só com as mulheres, não, é com a família inteira, porque prevenção faz parte de uma rotina que a gente tem que ter desde lá, como mocinha, mas você também, esposo, noivo, marido, tem que perguntar para sua esposa, para sua companheira, enfim, se ela anda fazendo o autoexame das mamas, se ela anda se cuidando, se ela marcou o seu preventivo, a sua rotina durante o ano, porque a mulher muitas vezes pensa na família, pensa nos filhos, no companheiro e esquece de se cuidar. E tem campanhas o ano inteiro, né, principalmente no outubro, que a gente passou falando bastante sobre esse cuidado, mas chega aquele ponto que ela precisa mesmo incorporar essa questão do autocuidado, do autoconhecimento do seu corpo, e esse é o assunto que a gente vai falar hoje com o mastologista Adriano Cartacho, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado, Michele, pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre as necessidades de controle médico em sua saúde da mulher, né? Não só o preventivo, como a mamografia no dia a dia. É porque quando vem essas campanhas, né? Agora a gente tem até um pouco mais estendido, era fixado no Outubro Rosa, mas passou para março também, tem maio, tá tendo bastante aí os meses bem coloridos, enfim, então não dá muito para pontuar. Mas o Outubro Rosa a gente sabe que é no mundo inteiro, é um movimento mundial. As mulheres começam a prestar daquele start, tem que fazer o preventivo, tem que fazer o cuidado das mamas, mas as mamas elas podem fazer a qualquer momento e o certo é fazer a todo tempo, né, doutor? Como é que funciona? Na verdade, assim, os cuidados com a saúde da mulher começam a partir do momento que ela começa a ter atividade sexual com o seu preventivo, né? Por volta dos 25 anos, ela começa a fazer uma avaliação de autoexame de mama, eventualmente, se necessário, realizar uma ultrassonografia, tá? E somente a partir dos 40, que é o ideal preconizado pelas sociedades médicas, que ela comece a fazer sua mamografia em caráter anual, né? Tentando buscar uma doença menos grave possível. Mas hoje, doutor, a gente observa que o câncer de mama tem chegado cada vez mais cedo nas mulheres. Talvez, não sei, eu sou leiga, eu estou colocando para debate, baixar um pouco dessa questão da mamografia já não seria um pedido para a sociedade? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Onco e de Radiologia tem preconizado os 40 anos como idade mínima necessária para iniciar. Tá? Só que o Ministério da Saúde preconiza acima de 50. Né? Então, nós estamos numa briga por muitos anos, na tentativa de rebaixar essa idade, né? Por que não antes dos 40 anos? Porque normalmente a mulher que tem menos de 40 anos de idade tem uma mama chamada muito jovem, a mama densa, cuja mamografia não vai auxiliar na descoberta de lesões nodulares. Ela vai ver alterações chamadas calcificações, que podem ser associados em doença do câncer de mama em até 30% das vezes. Tá? Então existe essa limitação até onde a mamografia deve começar e daí para diante. Mas em contrapartida, em média, nós temos que fazer por volta até os 70 anualmente e depois a cada 2, 3 anos, porque a tendência do câncer de mama é reduzir a frequência dos 70 em diante. Mas a gente tem senhoras de 90 começando um câncer de mama. Então, nunca é tempo de parar. Né? Ela tem que estar atenta no dia a dia, fazer exames de uma forma regular até uma data e depois ela pode começar a espaçar pela diminuição do risco associado. Mas quando essa mulher ela percebe um nódulo, um caroço e ela procura, no caso, qual especialidade? Porque é o que a gente estava conversando até fora do ar, fica meio dúvida. Primeiro é o ginecologista, né? Primeiro que ela corre. Depois ela vai para onde? Ela vai para o masto, ela vai para o onco? Para onde que essa mulher corre? Como é que é esse processo? Digamos assim, vai depender muito do acesso. De onde ela parte para poder fazer a investigação. Um clínico numa unidade de saúde, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, tem a habilidade de fazer um exame de mama na coleta do preventivo também e detectar alguma alteração que determinaria um encaminhamento para um gineco ou ir diretamente ao mastologista. Tá? Na pessoa que tem mais fácil acesso e tem uma rotina programada, o seu ginecologista no dia a dia, né, na consulta anual, pode ter solicitado os exames de imagem como mamografia ou até ultrassom, detectar alguma coisa importante e encaminhar ao masto. E, claro, tem as pacientes que têm uma orientação maior e acompanha segmentos de Instagram, do que for, tem ciência do que é mais adequado e queima etapas antecipando, indo direto ao mastologista quando tem uma dúvida. Né? Nem todo mundo vai ter doença, graças a Deus, só 20% das consultas são associadas ao câncer. Então, 80% que a gente acaba avaliando é
esclarecimento. Tá. Porque a mulher, ela, nas mamas, ela tem vários problemas, vamos dizer assim, que pode acarretar. Se ela está amamentando, pode ter duto congestionado, se está grávida, e tudo isso pode também gerar uma dúvida na hora, ver um caroço a mais, mas não pode ser até mesmo um pelo encravado, vamos dizer assim, que está interno, enfim. Então, assim, na verdade, a orientação geral é que toda mulher que sentir algo diferente no normal de sua mama, né, se deveria procurar um auxílio médico clínico ou mastologista, tanto faz, tá? E por isso que a campanha do autoexame de mama tem essa ênfase, né, de que a paciente se toque e avalie como é que a sua mama é no dia a dia. Normalmente a gente costuma pedir para essas pacientes fazerem o exame de mama uma vez ao mês, após a menstruação, mais ou menos 10 dias, e após a certa idade, tipo a menopausa, que não menstrua mais, ela escolhe uma vez por mês para realizar. Tá? Então, quanto mais exame eu faço de mama, quanto mais eu toco na minha mama e conheço, qualquer diferença do que acha normal é motivo de procura. E as mulheres que usam o contraceptivo, né? Que hoje a gente sabe que tem alguns que fazem com que elas não menstruem. Como é que fica esse autoexame, né? Não tem diferença. Não tem diferença, uma vez por mês? Na verdade, assim, é como a menopausada. Tá. Se tu usa contínuo e não menstrua, tu escolhe uma vez por mês. Se tu menstrua a cada 21 dias, né? Tu vai escolher os 7º dias após a pausa da pílula para fazer o exame de mama. Doutor, e por que esses casos têm aparecido cada vez mais em mulheres jovens? Tem algum índice, algo que chame a atenção? O que a gente tem percebido é que a qualidade de vida nossa não está muito boa. A gente tem se alimentado de uma forma irregular, tem o sedentarismo, tem a questão de obesidade, a gente está se expondo muito mais à rede social, expondo nosso corpo a telas, né? Aí tem radiações solares, tem a questão dos alimentos ricos em agrotóxico, né? Então são múltiplos fatores que conduzem a isso. O nosso alimento, em parte, trabalhado para poder comer, em outra parte ele está pronto. O enlatado, o vidrado, em Tetra Pak, as comidas congeladas, todos têm muito conservante, e isso pode ter aumentado, né? E nós tivemos agora, infelizmente, a pandemia, que nos colocou muito dentro de casa, né? E a questão de alimentação aumentou muito, né, de consumo geral. É uma coisa engraçada, mas muitos se tornaram chefes de cozinha porque não tinha muito o que fazer, né? E também uma coisa que infelizmente foi avaliada, né, no questão geral, população mundial, é que o consumo de bebida alcoólica, tanto masculino e principalmente feminino, aumentou muito, né? E isso é um fator de risco associado. O álcool é um dos principais fatores de risco associado ao câncer de mama. Frente a outros, é claro que a gente pode conversar mais tarde. Então, assim, o estilo de vida, tá, pode ser um fator contribuidor para isso. Fora isso, a gente tem as pacientes que têm uma história familiar de vários casos, tias, irmãos e tudo mais. Essa tem uma predisposição para ter um câncer mais jovem. E aquela paciente específica que a gente chama de BRCA1, que é uma mutação genética que predispõe o câncer de mama na mulher por longo de sua vida, né? Enquanto ela estiver viva, ela pode desenvolver essa doença, né? E é nessa paciente que a gente tem que dar o foco e evitar que essa doença apareça com cirurgias profiláticas, retirando infelizmente a mama, ou tratamentos profiláticos. Esse caso foi, vamos dizer, mais famoso, infelizmente, mas da Angelina Jolie, né? A atriz que ela optou pela retirada dos seios, pois a irmã e a mãe dela já tinham passado, né? Foi a sua avó e mãe. Foi a avó e mãe, avó tá. E mãe. Aí a irmã e ela resolveram fazer o teste genético. Justo. E o dela deu uma probabilidade alta. Isso. E ela já... Mas nessa retirada, ela acaba com as chances ou fica algum nódulo, alguma coisa? Como é que é? Porque a gente vê o seio, a estética por fora, né? Sim. Dentro tem os dutos, tem tudo. É uma retirada total? Existem técnicas operatórias de que eu posso fazer, infelizmente, somente a mastectomia, tirando totalmente a mama e não reconstruindo. Tá. Ou a técnica que eu tiro a parte interna, como se fosse o miolo, deixando a pele e a região da areola preservada, onde depois insiro uma prótese, deixando a mama de uma forma mais harmoniosa, né? Então, como a questão é da célula, que dentro da célula tem a mutação do gene, qualquer célula na região da mama pode ter essa alteração. E estímulos posteriores, pela idade e outras coisas, pode fazer com que essa célula se multiplique. Mas com a retirada da mama, eu consigo reduzir entre 90% e 95% a chance de câncer de mama.
Porque né? quando a gente fala muito em câncer de mama, doutora, a gente fala geralmente que, eu estou falando uma linguagem bem tradicional, que ele espalha para os linfonodos, aí a gente vê muitas mulheres com aquele braço inchado, que é consequência do câncer. Sim. Por isso que eu fiz a pergunta, porque a gente vê a estrutura do seio, mas a gente não sabe o que tem por dentro, né? Por isso que eu falei dessa questão de espalhar. Como é que funciona isso? A importância das axilas, que são os linfonodos que a gente avalia, é que para a axila é que normalmente começa a drenagem do câncer, tá? Então vai para a axila e habitualmente da axila pode ser drenado para o corpo, né? Então a gente tem como técnica, não só da cirurgia de retirada da mama, ou de um pedaço, que a gente chama de quadrante, conservando a mama, tá? Tem a avaliação das ínguas debaixo do braço, que a gente tira amostragens de 1 ou 2, manda examinar para saber se tem doença associada ou não. Não tendo doença, eu não preciso fazer todo o esvaziamento, tá? Comentasse aquele braço inchado, que a gente chama de linfedema, tá? Isso é causado quando, infelizmente, a gente tem que fazer a limpeza completa dos linfonodos debaixo do braço, ou das ínguas debaixo do braço. Quando eu faço isso, uma coisa chamada linfa fica represado nesse braço, porque os canais que levavam a linfa para dentro do corpo foram, digamos, bloqueados, né? E agravado ainda com a necessidade de um tratamento chamado radioterapia, isso aumenta a chance do linfedema, tá? Então, o linfedema de membro tem a ver com muito mais o esvaziamento da axila total e radioterapia do que provavelmente uma questão do câncer. Só se a doença está muito grave na mama, mas muito grave na mama, comprometendo também na axila. Tá? Aí é outro fator, né, que tem a ver com câncer avançado. Então, no caso, esse exame genético para detectar se teria ou não, ele é muito caro ainda? Ele está acessível? Como é que está a história dele? Eu considero caro. Tá? Não é, tanto é que assim, até os planos de saúde podem até liberar esse exame, só que tem uma necessidade de uma avaliação, né, para saber o porquê que está liberando. A média de preço de um exame de BRCA1 e BRCA2, que são os principais, estaria na faixa de uns R$3.500, R$4.000. Então, para uma gama de pacientes, isso não se torna acessível. Tá? É muito caro ainda. Não é acessível pelo SUS. Não é acessível pelo SUS. Então, realmente, aí fica bem restrito, né? Ou privado ou convênios, infelizmente. Tá? Isso traz um pouco de desconforto, porque a população maior exposta é da saúde pública, né? Sim, e ele é específico para realmente quem já teve alguém na família, faz essa árvore genealógica do câncer, vamos dizer assim, ou não, alguém que... Porque tem muita gente, eu imagino, né, daqui para frente, a gente veio de uma pandemia. Sim. Muitas famílias foram dizimadas por essa pandemia. Sim. Tem criança que vai crescer sem mãe, sem pai, criança que nasceu e a mãe acabou morrendo no parto por causa da Covid, enfim. Não vai ter essa sequência, né? Porque antigamente a gente tinha famílias grandes, que todo mundo se conhecia, morava todo mundo perto. Agora não. Hoje não, hoje está mais espaçado. Acho que essa sequência genética de doenças ou esse histórico familiar, quando o médico pergunta pra gente, né, tá ficando cada vez mais complicado também, né, doutor? Como é que vai ser isso daí pro futuro? E um exame caro fica mais complicado Então, eu vou pegando só uma parte desse teu comentário. Um dos fatores também principais da doença, do câncer de mama, independente de jovem ou não jovem, é que as mulheres estão começando a ter seus filhos muito tarde. Né? Isso está expondo elas a muitos ciclos ovulatórios e com isso aumentando a chance de multiplicação das células da mama. Tá? E também tendo um filho, né, que também é prejudicial. Eventualmente, talvez nem amamento. Então, tu tem 3 fatores: ausência de filhos, poucos filhos, ou único, e ausência de amamentação em boa parte das vezes. Isso são 3 fatores que poderiam ser evitados, que são algo que a gente podia se prevenir. Tá? E a questão da saúde do BRCA1, tá? O jovem, de importância para ela para fazer esse exame, tem a ver com o fato de ter tias, irmãs e avós ou mães com câncer de mama. Mesmo que tu não tenha um desses anteriores com BRCA1, essa paciente que de repente desenvolve uma doença por volta dos seus 30, 35 anos, ela é candidata a fazer o teste genético porque o risco associado a ela é muito grande, tá? E quando a paciente já sabe que tem a mãe ou irmã com um teste genético positivo, ela pode ser candidata a realizar esse teste para ter uma atitude, né? Aí ela tem uma informação e a partir dessa informação ela pode tomar a atitude que quiser, de orientação, né, de exames seriados, muito mais frequentes que a gente faria de uma maneira normal de uma vez ao ano,
ou partir para uma cirurgia. Então tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Se você perdeu esse primeiro bloco, não fica triste. Daqui a pouco vai estar todo mundo podendo assistir no nosso canal do YouTube também, para você compartilhar. E quem sabe puxar a orelha aí, ó, já fez seu exame esse ano? Como é que tá? Já foi atrás? É bom para conscientizar a família inteira, porque também atinge homens, e a gente vai falar disso no próximo bloco. A gente volta já já. Voltando então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o médico especialista, mastologista Adriano Cartacho, está falando bastante para a gente sobre a questão do câncer de mama, falamos bastante das mulheres, questão genética, a gente vai voltar no assunto, mas eu também quero chamar a atenção para o câncer, o câncer dos homens, porque tem muito homem apresentando câncer também na região do seio, né, doutor? Eles não notam, porque é o tórax, né, Sim. porque é tudo reto, ou então estão fazendo academia, enfim, mas tem muito homem com câncer de mama vindo aí, né, doutor? Tá chamando a atenção os números. A doença é uma doença comum a homens e mulheres, parece engraçado, mas a cada 100 diagnósticos de câncer de mulher, tu tens um para o homem, né? A maneira de diagnóstico é a mesma da mulher, o nódulo normalmente atrás do bico, ou secreção pelo bico, ou um mamilo que vai entrando para dentro da mama, às vezes íngua debaixo do braço, ou um vermelhão, tá? É comum normalmente aos homens a partir dos 50 anos de idade, ou 60, tá? E ela é confundido com uma condição muito normal que chama-se ginecomastia, que é uma doença benigna, que tem a ver com as flutuações hormonais que o homem passa. Na idade jovem, na puberdade, que tem nódulo também, doloroso, e que aumenta um pouco o volume da mama, que depois regride, e na idade mais adulta, por volta de 65 anos, quando há a diminuição dos hormônios masculinos e o aumento meio que equilibrando com o feminino. Aí começa a formar. Tá? Sempre entender que nós, como homens, também temos mama, claro, de uma forma um pouco rudimentar, mas atrás do bico, onde temos as poucas glândulas que existem, é onde acontece a maior parte das doenças do câncer. Tá? E eles não têm esse costume, né? Porque até não chamam tanto a atenção do autoexame. Quando vê, já está mais avançado, doutor, quando chega? Essa orientação de autoexame tem a ver quando tu tens um histórico familiar muito forte de câncer de mama, com pacientes jovens, ou quando tu tens um familiar com mutação genética. Tá? Fora isso, a procura será espontânea. Mas tem uma mãe que teve o câncer de mama, e essa mãe só teve filhos homens. Esses homens também já têm que ficar atentos ou não necessariamente? Só se a mãe teve câncer antes dos 40. Ah, tá. Porque aí tu rebaixa a idade e aumenta o risco para a doença familiar. Senão, teria por conta de fatores esporádicos, próprios da natureza. Porque hoje o câncer de mama, seja homem ou mulher, normalmente a idade de aparecimento é 50 anos e corresponde a 85% dos casos. Os outros restantes têm a ver com o histórico familiar muito alto, independente de faixa etária, e cerca de 5 a 10% que estão a questão genética da mutação que eu te passei anteriormente. Tá? A gente viu, né, com o passar do tempo, a questão do embelezamento dos seios com a colocação dos silicones, né? Foi um boom, o Brasil ainda é líder no ranking de cirurgias plásticas, enfim. Isso fez um aumento, teve um aumento, essas mulheres que colocam silicone, elas têm mais predisposição a ter câncer, ou é mito de internet, ou é de cada um também, o silicone não interfere? Como é que fica nessa situação? É uma doença, existe um câncer específico para quem coloca uma prótese de silicone. Extremamente raro, 1 para 3 mil casos, então, não, 300 mil, então é uma doença muito rara, tá? Então não tem uma implicância maior, né? Mas toda paciente que se propõe a fazer uma cirurgia estética, ela deve procurar um auxílio do seu gineco ou do mastologista, que seria melhor, para fazer uma rotina de avaliação e ver se a mama está saudável, para daí fazer a parte da cirurgia estética, né? E como mulher, ela vai manter as rotinas anuais de saúde feminina, seja preventivo, seja a realização de mamografia ou ultrassom, dependendo da faixa etária que ela está.
Muita gente, não vou mais fazer a mamografia porque espreme, porque vai estourar a prótese. Teve muitos mitos relacionados com isso também. Existe Se sem prótese já é difícil convencer uma mulher, infelizmente, a fazer uma mamografia, e um recado que ela consegue reduzir a mortalidade em 30%. Então, deixar de fazer a mamografia vai te trazer prejuízo. Tá? É um procedimento fácil, rápido, tem uma compressão, muitas mulheres têm um desconforto, mas tu vai realizar uma vez ao ano, né? E que vai te ajudar em sua saúde, então mantenha a realização, é necessário. E na questão da prótese, a prótese não é um fator que impossibilita. Tá? Existem, claro, limitações quando tu não tem tecido mamário. Não, uma mama muito pequena, então a prótese a mamografia não vai ajudar. Aí teríamos a ultrassom como método de diagnóstico complementar, tá? Então, mas assim, sempre que possível, ela tem indicação de realização. Existem manobras específicas para quem tem prótese, para poder facilitar a realização do exame e para detectar a doença do câncer de mama mais breve. E, doutora, a gente fala do câncer de mama e a gente fala sempre dos nódulos, sim, mas ele tem outras características também que podem acontecer. Eu estava comentando com o senhor no intervalo que eu tenho notado que seriados, filmes estão caracterizando muito a questão do câncer, aquele que é uma mancha que vira uma coceira, daqui a pouco vira uma ferida, e ele é bem agressivo, né? E parece que as pessoas não dão muita importância para aquele tipo de câncer ou outros. Se fala muito do nódulo porque é o mais comum, mas ainda tem essas características, tem mais tipos que devem ficar de olho, né? Essa particularidade da doença associada à descamação, à prosecção e coceira tem a ver com a doença chamada Paget, tá? Mas ela é muito confundida com qualquer eczema, que é uma dermatite, um processo inflamatório crônico recidivante, que não é uma doença, né? Então, é sempre importante lembrar a paciente que toda vez que ela fizer um tratamento de uma lesão que fica descamando, liberando secreção ou coçando, e esse tratamento é feito e não regride em mais ou menos 30 dias, é ideal que seja feita uma biópsia, que é retirada de uma pequena porção de tecido da região para mandar examinar para excluir a doença do Paget, que é um câncer de mama que começa silencioso, que a pessoa não dá atenção, depois pode virar um nódulo verdadeiro e aí traz o agravo que a doença determina. Então ele vem da pele para dentro, é isso? Da pele para dentro. Ela começa na área do bico, aí desmancha o bico, aí pega a areola e às vezes combina com o nódulo. Enquanto é bico e areola sem nódulo, tu classifica ela como uma doença inicial, ou in situ, tá? Que é muito no começo. Quando ela começa a formar o nódulo, aí já torna invasiva. Aí tem um comportamento diferente e um risco também diferente. E na hora de fazer, foi diagnosticada, infelizmente acabou diagnosticada, vai ter que fazer a cirurgia de retirada dos seios. Hoje a gente já sabe que tem via SUS também, a prótese, enfim. Mas como é que é esse processo, doutor, do descobrimento até a retirada? Porque a gente sabe que algumas é muito rápido, em questão de uma semana, ou então questão de dias já se resolve. Como é que é esse processo, esse entendimento? Habitualmente a pessoa que tem uma alteração na mama vai conversar com o seu clínico ou mesmo mastologista, ele examina, pede os seus exames de base, se necessário ultrassom, mamografia, em algumas situações raras e pontuais a gente pode lançar a mão de um exame chamado ressonância, que é um pouco mais elaborado, mas é específico para algumas situações. Feito isso, detectou um nódulo, tu propõe a fazer uma biópsia, que pode ser feito por ultrassom, sem ter cirurgia. Tá? Anestesia a pele, vai lá, tira um pedacinho do nódulo, manda examinar. Tem um diagnóstico, aí começa todo um processo que envolve talvez cirurgia e às vezes quimioterapia e depois cirurgia. Tá? Quanto à questão da rapidez ou não, nós temos no Saúde Pública uma normativa que diz que do diagnóstico, que é o papel dizendo que eu tenho um câncer de mama, até o primeiro tratamento pode escorrer no máximo 60 dias. Tá? E, claro, depende da condição de cada um, tu vai conseguir viabilizar ou não esse processo num intervalo de tempo menor, tá? Mas assim, agilizando, eu trabalho no NACOM, que é o Serviço de Oncologia do Hospital São José, tá? A gente tem uma dinâmica com 2 colegas lá, eu e uma colega, que trabalhamos há um bom tempo e a gente tem conseguido fazer com que isso se agilize, independente de quimioterapia ou não, tá? Qualquer tratamento tem que ser iniciado, ou químio, que é da veia, ou cirúrgico.
Tá? E o cirúrgico, quanto mais rápido, mais chance assertiva de continuar, de aquele câncer não voltar, do tratamento ser benéfico ou não? É que assim, quando se fala a palavra câncer, tu está pensando numa questão genérica. Tá. Tu tens uma doença que ela é dividida em graus de comprometimento, certo? E outras particularidades. Dependendo de onde esse diagnóstico se encaixa, essa paciente poderia ter um tempo mais tranquilo de realizar a cirurgia, tá? Ou não. Quando você vê que a situação é um pouco mais grave, tu lança a artimanha da quimioterapia como método de tratamento inicial. Quando menos grave, a cirurgia é uma possibilidade. Tá? Então, assim, o câncer é uma palavra única de mama, mas cada um tem uma particularidade que vai determinar um tipo de tratamento específico que ele vai receber. Não é todo que vai entrar que vai para a cirurgia, não é toda cirurgia que é igual, né? Sim, não sim. Não é receita de bolo. Mas é fato que, independente do que eu comece, se é cirurgia ou quimioterapia, a cirurgia vai acontecer. Ah, tá. Sempre. Tá. Ela é inevitável, É inevitável, tá? Porque assim, quando eu faço quimioterapia, eu tenho um tumor muito grande, eu quero que essa doença enxugue, fique menor para me dar condições de operar e para entender que ela vai responder de uma forma satisfatória. Né? Então eu faço químio, reduzo a doença da mama dela, ou às vezes até tira, e mesmo sem a doença presente na mama, o local onde ela tinha inicialmente tem que ser tratado de forma cirúrgica, porque ela pode reativar. Ah, tá. Então, aquele pensamento de que eu não vou operar mais porque a minha doença sumiu com quimioterapia, que a gente escuta muito, não existe. A partir do momento que tu para de tratar, a doença volta a progredir, aí infelizmente de uma forma mais grave. O senhor falou que o senhor está na Unacom, né, que é a unidade de tratamento pelo SUS aqui na região do extremo sul de Santa Catarina, em Criciúma, e eu queria que o senhor só especificasse, doutor, para quem está em casa entender, como a gente disse, fala muito do gineco e do onco. Sim. Aí o mastologista só entra na hora de fazer a cirurgia, né? E não é bem assim. Como é que é esse trabalho, essa equipe de trabalho? Na verdade, quando se trabalha com oncologista, tu trabalha com uma equipe chamada multidisciplinar. Tu tens o mastologista, tu tens um oncologista, que é o colega que vai fazer a quimioterapia, tu tens o radioterapeuta, que faz a radioterapia, que é uma forma de tratamento, e tu tem uma equipe de suporte, tá? Que é a equipe de enfermagem, de técnicos, que são os que vão aplicar a quimioterapia. Tem a psicóloga que faz esse amparo, que é extremamente importante. Tem o fisioterapeuta que vai fazer a drenagem, evitar que esse braço fique inchado. Tá? Tem o terapeuta ocupacional que vai tentar tirar aquele foco da doença e fazer com que ela tenha outros pensamentos, né, e trabalhos manuais para poder até evitar esse linfedema. Então, o câncer, ele tem um suporte muito grande, tá? E para ajudar essa paciente que vem sensibilizada pela doença que está afetando ela. E tem que entender que boa parte das doenças do câncer de mama tem resolução, mas ela só vai ter resolução se pegar uma doença muito pequena. Tá? Até 1 centímetro a chance de câncer reduzir e, digamos, cura é 95%. Tá? Então, quanto antes tu tem um diagnóstico, no sentido de fazer o certo, que é a sua rotina de mamografia, melhor. Então, a partir dos 40, procurar, né, se tem plano de saúde e tal, se não vai ao... Saúde pública, o clínico geral do seu bairro. Sim, tá? E fazer o autoexame e também o preventivo, do polo do útero. Porque uma coisa está ligando à outra, né? Sem contar que tu tem que fazer suas vacinas. Sim. Né? Que começa na adolescência e a pessoa tem que reforçar algumas vacinas ao longo de sua vida. Então, não pode esquecer. Tem muita coisa. Tem a prevenção dentária, que as pessoas acham que não precisa cuidar dos dentes, mas a boca é extremamente necessário o tratamento, porque dali parte doenças para o teu corpo. Né? Então, prevenção é tudo. Prevenção é atividade física, é alimento, é anti-estresse e outras coisas mais. E descascar mais, desembalar menos. Essa frase é maravilhosa. Que é a frase que todo mundo fala, mas é que tem que ser usada, né, doutor? As pessoas têm que entender que ela tem que ser usada. Parte do pressuposto que a gente tem que fazer mais por alguma coisa, né? Não ficar esperando tudo pronto. Dá trabalho. Dá. Mas é fundamental. Trabalho igual a saúde. Né? Se tu partir só para alimento industrializado, é fácil, mas vem tudo uma carga do que tudo tem seu preço, né? Com certeza. Não é porque é fácil que não vai ter um preço a pagar em cima, justamente. Né? Doutor, agradeço muito, a sua presença foi bem esclarecedora, até porque a gente tem essa missão e a consciência que a gente tem que esclarecer para as pessoas, né? De todos os níveis, até a gente observa, né? Pessoas
muito estudadas, que têm dúvidas, pessoas que não têm acesso, mas que através da nossa informação correta, sem ser informação inventada aí, que tem muita gente inventando muita coisa na internet, pode procurar algo, né, para se cuidar, para se tratar. Então a gente agradece muito a sua presença, porque informação de qualidade a gente tenta trazer por aqui, aí eu caminho com eles, né, doutor? Eu agradeço você, Michele, pelo convite, a TV Primavera por essa convite também, dizer que a saúde da mama é uma coisa simples de ser feita, basta ter a coragem de realizar a sua mamografia uma vez ao ano, não vai ter prejuízo maior e tu pode diminuir a chance de uma mortalidade grande e se curar por um câncer de mama se fizer isso na fase mais correta, que é a menor doença possível. Então tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença. Gente, se você quer acompanhar aí as informações do doutor, também as redes sociais dele apareceram durante todo o programa aqui, ele sempre tá colocando dicas lá, bem legal, bem importante acompanhar informação de qualidade, como a gente diz, use as redes sociais aí com qualidade, com pessoas de renome, com pessoas capacitadas, né? Pare de cair em fake news. E esse programa também fica disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você compartilhar e também distribuir informação de qualidade e se cuidar. Até o próximo Sala, tchau!